Olha só, Rovai, então vamos começar o nosso giro de notícias falando do número 2 da ABIN, que é este sujeito aqui, Rovai, é o Alessandro Moretti. O que acontece? Os ministros e aliados de Lula querem já a saída do número 2 da ABIN. Integrantes do governo afirmaram ao blog da Andréa Sadi que a demissão de Alessandro Moretti está acertada e deve ser oficializada o mais breve possível. Alessandro Moretti sempre teve a situação mais delicada desde o início da crise, desse escândalo de espionagem dentro do órgão. Ele Rovai, egresso de posição estratégica em órgãos comandados por bolsonaristas, como o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que foi, inclusive, secretário de Segurança Pública do Distrito Federal no dia 8 de janeiro do ano passado, na tentativa golpista. Com o avanço das investigações da Polícia Federal, o Moretti está numa situação insustentável, segundo integrantes do governo disseram em off para Andréa Sadi. E o tema foi tratado ao longo desta segunda-feira nos bastidores do governo. Enquanto a saída do Moretti é dada como certa, ministros e assessores de Lula relatam resistência do presidente em demitir sumariamente Luiz Fernando Correia. Quem é o Luiz Fernando Correia? Diretor-chefe da ABIN. Segundo um ministro, ele estaria desconfortável, mas tem argumentado que a ABIN está colaborando com as investigações e que há uma guerra nos bastidores com a Polícia Federal. Segundo um assessor do blog, o melhor caminho seria Correia colocar o cargo à disposição para evitar maiores desgastes para o governo. Segundo essa informação, Rovai, a ala comandada por Rui Costa defenderia a permanência do diretor da ABIN no cargo. Mas hoje, o que aconteceu? O presidente Lula falou sobre esse escândalo e, inclusive, sobre a permanência do diretor-geral da ABIN e, inclusive, do número 2 na ABIN, o Alessandro Moretti. Olha só o que disse o presidente Lula. A gente nunca está seguro. O companheiro que eu indiquei para ser o diretor-geral da ABIN, que é o Luiz Fernando Correia, foi meu diretor-geral da Polícia Federal entre 2007 e 2010. É uma pessoa em que eu tenho muita confiança e por isso o chamei, já que não conhecia ninguém dentro da ABIN. E esse companheiro montou a equipe dele. Dentro da equipe dele, tinha um cidadão que é o que está sendo acusado, que mantinha relação com o Ramagem, que é ex-diretor da ABIN do governo passado. Inclusive, relação que permaneceu já durante o trabalho dele na ABIN. Ele está falando de quem aí, nesse caso? O número 2. Ele que disse, recapitulando, que o diretor-geral, o Luiz Fernando... Eu entendi. O segundo, quem é o número 2? Agora, o número 2... que é esse Alessandro Moretti aqui. Ele está falando do Alessandro Moretti. Exatamente. Aí, o Alessandro Moretti, o que ele está dizendo? Que se for comprovada, se isso for verdade que está sendo provado, não há clima para esse cidadão continuar na polícia. Mas antes de você fazer simplesmente a condenação, é importante investigar corretamente, diz, então, o presidente Lula questionado. Agora, não dá para saber se ele está falando do cidadão Luiz Fernando do Moretti ou do Luiz Fernando Correia, quando não há clima para continuar. Eu acho que aí ele está dizendo não há clima para ninguém continuar. Quem nomeou e quem foi nomeado. Não há clima. Porque aqui que está... Qual que é a questão agora que estão, que todo mundo tem falado aí, é que a família Bolsonaro pode ter continuado a receber informações da ABIN mesmo após o ex-presidente ter deixado o cargo, entendeu? Essa que é a que está acontecendo, porque vocês lembram do tweet, da mensagem, da profecia aí, Rovai, do Jair Bolsonaro, antes dessas ações contra o Ramagem e ontem
contra o seu próprio filho, né? Ele diz: as próximas semanas poderão ser decisivas, vivemos momentos difíceis de muitas dores e incertezas. Ou seja, ele sabia, né, que haveria essa ação da PF, né, que essa investigação viria à tona, né, Rovai? Então, essa foi o Lula, então, disse isso hoje. Se a relação da ramagem for provada, não há clima para manter o número 2 da BIM, é o que todo mundo está falando, que a demissão do número 2 já é dada como certa. A direção-geral, então, alguns ministros avaliam que ele próprio deveria colocar o cargo à disposição. Mas o Lula diz que foi ele quem indicou o diretor-geral da ABIN, que tinha sido o seu diretor-geral da polícia entre 2007 e 2010. E que o Rui Costa seria um dos que apoiam a permanência do Correia na direção-geral da ABIN. E agora, Rovai, demite todo mundo? Olha, eu tô com a Janja. Dizem que a Janja defende a demissão, passar o rodo, né? Se é verdade isso, não sei se ela, pelo menos é o que tem sido dito na imprensa, eu estou no jangismo. Essa história, Dri, de falar que depois de 1 ano e 1 mês à frente do governo, eu não sabia que tinha aqui uns bolsonaristas que eram 5 ramagem, não é com qualquer. Aí não dá. Então, se você é da inteligência e não tem inteligência para descobrir isso, cara, vem cá, tem computador na casa de funcionário, Dri. Até na fórum a gente sabe se tem, como é que tá, que lugar tá. Na BIM eles não sabem onde estão os computadores. Eu acho que chegou no limite. Os caras da BIM não têm controle dos computadores. Como assim? Que inteligência de merda é essa? Que inteligência é essa? Convenhamos, nós estamos falando de ABURRE, a Associação de Burrice do Governo Federal, né? ABURRE.gov. Chega, passa o rodo, mano, faz tudo de novo e limpa, né? Porque o que tem de inteligência ali, vamos combinar, está sendo utilizado para o mal, para o bolsonarismo. É o Bolsonaro que está mandando na BIM. Lula, você não manda nada na BIM. Presta atenção. Quem estou te falando aqui é um cara que te admira. Te acha o político mais sagaz. Sabe, Lula? Tem um enorme respeito pela sua história, pela sua trajetória. Mas você não manda nada na BIM. Você está tomando um olé desses caras. É preciso fazer uma revolução nesses aparelhos de inteligência do governo e nas Forças Armadas. Não é possível, Lula, você sair depois de 4 anos e deixar tudo igualzinho para o Bolsonaro voltar. Chega! Olha, eu já falei. Republicanismo de fiofó é os cambal.